Posso. Tô com a voz um pouco diferente, mas dá. Vamos neste instante buscar na fonte de nosso Senhor Jesus Cristo a bênção que todos nós possamos oferecer a esta família, amiga da Rose, do coração, que faz o seu retorno à pátria, buscando salvar alguém, mas fizeram o seu retorno. Em nome de Jesus, e todos os nossos irmãos da tragédia, lá da Venezuela, quanta dor, mestre, quanto desespero, aqueles que ainda esperam encontrar seus parentes. É o nosso desejo nesse momento de podermos alcançar, levando em forma de amor que todos nós temos por eles. São nossos irmãos, mas o momento do retorno, nosso Pai sabe da necessidade de cada um de nós. É por isso que queremos agradecer a toda a espiritualidade amiga que sabemos que se organizam para esse socorro, para esse amparo. Todos nós aqui, Jesus, reunidos para aprender um pouquinho mais da grandeza, da beleza dessa semente que nos coloca nas mãos, para tornar os seus semeadores. E é assim que todos nós, Jesus, somos gratos por todas as bênçãos que recebemos, por toda a paz, por toda a luz que ilumina o caminho de todos nós. Agradecemos sempre por esta luz que ilumina os nossos lares, e também possa iluminar todos aqueles que ainda não conhecem dessa luz que oferece para todos nós a claridade que nos leva à direção deste amor que nos abraça. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas oportunidades que temos por mais um dia de vida na Terra, a nossa gratidão para que possamos estar sempre nos preparando para que o dia do retorno possamos levar em nossas mãos, em nosso coração,
a grandeza sempre de servir, de amar, de compreender sempre a dificuldade dos nossos irmãos. Que assim seja. Obrigado, Vicentina. Vamos retomar. Então, nós estamos no capítulo 21 do livro Desperte e Seja Feliz. E no slide que nós já tínhamos estudado, ela nos dizia, né, assim, que nós sofremos aqui na Terra, naturalmente, por razões que nós já exploramos várias vezes. Mas isso, por si só, o fato de nós sofrermos, não é a razão para que nós desanimemos. Porque muitas vezes nós fomos a razão da dor de hoje. Outras vezes nós estamos no período de provação e passamos por sofrimentos. E outras vezes a dor ela tem um sentido de que nós saibamos fazer a superação exatamente no sentido de exemplo, né, para aqueles outros que compartilham conosco a jornada. Mas, de modo algum, isso é razão para que nos sintamos diminuídos. Ao contrário, e ela termina, né, a ideia nos recomendando que prossigamos amando, porque não vai, não vai diminuir a nossa capacidade de suportar a dor. Por isso, a necessidade de prosseguir amando. Antes que eu prossiga, Flávio, Adriana, muito bem-vindos. Gabriel, Lena também, bem-vindos. Muito bem. Mas, como eu digo, isso foi o que nós estávamos estudando na semana passada. Então, eu só queria. Aí, Daniel, eu vou pedir para você retomar. E na retomada é a continuação da ideia que está aqui. Né? Então, assim, eu estou falando que nós precisamos prosseguir amando, ainda que estejamos sob o fardo da dor. Vamos lá. Pode ser, Daniel? Pode ser. Vamos lá. Amigos devotados e zelosos te cercam com carinho. Recolhes gentileza e dádivas inabituais. Fruis de bênçãos que a outros constituiriam felicidade. Num balanço justo, a tua coleta de favores divinos é muito maior do que o testemunho de lágrimas e dores. Assim mesmo, aquelas lágrimas que vertes e as dores que carpes poderão ser amenizadas, se mudares de paisagem mental e começares a agradecer a Deus, louvando-o através da oração. Bom, acho que é de fato, né, uma continuação, né? Mas talvez um pouco mais profundo, né, que ela quis trazer. Então, no primeiro parágrafo, acho que é até um ponto de atenção que muitas vezes a gente esquece durante a dor, né? Então, que mesmo sofrendo, nós ainda recebemos, né, amparo, carinho, né, gentilezas,
bênçãos. Então, a dor pode ser grande, mas ela não elimina, né, todos os, vamos dizer assim, os recursos de amor que pode existir ao nosso redor, né? Então, mais uma vez, né, seguindo a linha de raciocínio que a gente já vinha estudando, né, mesmo na dor, há bênçãos, né, e auxílios aí ao nosso redor. Então, quando estamos sofrendo, vamos dizer assim, é comum, né, a gente focar naquilo que falta, né, naquilo que machuca, ou naquilo que a gente esperava ou gostaríamos que fosse diferente. E eu acho que a ideia que Joana trouxe é justamente ampliar, né, esse olhar, né? Então, talvez, não sei se essa é a leitura correta, mas assim, talvez que existam amigos, familiares, né, ou oportunidades que se fossem vistas com mais atenção, né, e iria talvez nos mostrar que nós não estamos sozinhos, né, ou tão abandonado quanto a gente imagina nesses momentos de dificuldade, né? Então, eu tento sempre trazer um exemplo, né, até para mim mesmo conseguir ter um melhor entendimento. Uma pessoa que atravessa uma enfermidade, né, mas recebe visitas, mensagens, né, até ajuda material, né, orações, cuidados. A dor, ela continua existindo, né, mas são sinais claros de amparos que precisam ser reconhecidos, né. Então, acho que esse primeiro trecho, pelo que eu entendi, é um pouco disso, né. E partindo para o segundo parágrafo, é, acho que é quase como se fosse uma espécie de balanço, né, que ela coloca, usando o nome, né, num balanço justo. Eh, ela acho que está afirmando que se olharmos com justiça, né, a gente vai ver que as bênçãos recebidas são maiores do que as dores que enfrentadas, né, vamos dizer assim. Então, até ela fala, né, a tua coleta de favores divinos é muito maior do que o testemunho de lágrimas e dores, né? Então, esse testemunho de lágrimas e dores que ela quer dizer é o sofrimento, né, que a gente vem falando, as dores enfrentadas. Então, talvez até assim, a gratidão, né, nasce talvez quando a gente faz esse balanço, né, mais justo da situação. Então, mais uma vez, né, a dor costuma ocupar muito espaço na nossa percepção. Então, um problema intenso pode fazer parecer que o todo o resto tá muito ruim, né, a vida está ruim. Mas quando a gente olha com calma, né, com mais calma, a gente percebe que ainda tem saúde em alguma área, né, pessoas queridas, oportunidades, né, algum aprendizado naquele momento ruim que a gente está passando, proteção de alguma coisa que a gente nem imaginava, né, o próprio alimento, né, recursos, a fé, né, que não custa nada, e a possibilidade de recomeço sempre, que é o que Jonas sempre traz também. Então, mais uma vez, né, alguém pode estar sofrendo por uma perda ou alguma dificuldade, mas ainda possui ali a casa, os amigos, né, algum tratamento, né, enfim, o trabalho, né, o apoio espiritual. Então, a dor é real, mas não é a única realidade da vida, né? Então, acho que é quase uma forma de tentar mostrar que, assim, dá para enxergar de outra forma também, né? Quando ela diz nesse balanço justo, né? E aí, seguindo no terceiro parágrafo, é, acho que como sempre, Joana traz quase que um manual, né? Ou assim, um roteiro. Então, Joana mostra talvez um caminho prático para tentar aliviar essa dor, né? Então, que eu acredito que seja mudar essa paisagem mental, vamos dizer assim, né? Então, isso significa o quê? Sair dessa fixação, talvez exclusiva ali no sofrimento e começar a cultivar isso que ela falou anteriormente, né? Cultivar a gratidão, a oração, o próprio amor, né? E então, talvez se fosse resumir um pouco mais, assim, a mudança mental ela pode amenizar a dor de uma certa maneira ou um momento de dificuldade ali. Então, claro que assim, acho que Joana não está dizendo que a gratidão vai apagar imediatamente o sofrimento, né? Assim, que vai acabar de uma hora para outra. Eu acho que ela, pelo que eu entendi, ela está trazendo para nós, ensina, né, que a mente presa ali apenas
vai fazer só com que a dor aumente, né, ou o peso da experiência talvez. E quando a pessoa começa a agradecer e orar e tudo mais, e reconhecer, né, o bem que ainda existe naquilo, ela muda, de certa maneira, a sintonia, né. Então, a dor pode continuar, mas passa a ser vivida, assim, com mais força, né, com mais serenidade, até em alguns casos mais esperança, né. Então, acho que conforme a gente vai avançando nos capítulos, muitas coisas que a gente aprende em outros capítulos, né, ou em outras passagens ali, sempre se conectam, né. E a gente já falou sobre isso também da questão do pensamento, né, e e de manter aquele pensamento ruim e de como aquilo piora, né. Então, assim, trazendo no final desse trecho inclusive, é uma pessoa que ela só pensa no problema, ela tende a se sentir cada vez mais, assim, pressionada ali, mas quando começa a agradecer, né, ou quando começa pelo apoio que recebe, né, pela vida ou, enfim, pelas pequenas melhoras, já, assim, encontra um alívio e uma coragem a mais para continuar, né. Então, eh, acho que eu já falei desse exemplo, mas podem ter a mesma situação para 2 pessoas diferentes, uma com otimismo, né, e aplicando isso que o Joana traz, e sem dúvida nenhuma vai conseguir passar por isso de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim, e a outra que vai passar pela mesma situação e ficar nesse pessimismo onde vai ser muito mais pesado, né. Então, se conectando um pouco com o que Joana, mostrou tanto agora quanto nos outros capítulos, né. Então acho que sim, de uma mensagem central, vamos dizer assim, acho que a ideia, pelo que eu entendi, é que Joana quer mostrar que a dor ela não deve nos impedir de reconhecer, assim, as bênçãos que ainda, nos cercam, né. Então, muitas vezes, eh por mim até, né, assim, a gente tá tão fixado no que deu errado ou no sofrimento, que a gente deixa de perceber, às vezes, o carinho de outras pessoas, o auxílio, né, enfim, os presentes que acontecem no caminho. E quando mudamos, pô, usei esse termo, né, paisagem mental, a gente agradece mais, a gente ora mais, né, a dor pode ser um pouco mais amenizada. Então, além do amor, né, que o Edu comentou no início, acho que talvez um pouco do ensinamento é que a questão da gratidão, né. Então a gratidão ela não nega o sofrimento ali, mas, assim, ilumina a alma, vamos dizer assim, para você atravessar com mais paz, né. Então, acho que é esse o meu entendimento, Edu. O seu iluminar a alma é a mudança de paisagem mental, né? Assim Uhum. que ela destaca. Você explorou bem. Eu gostaria de. Não vou recontar toda a história, mas o que ela traz aqui, vocês certamente se recordam que houve um momento que eu expliquei a história que o Divaldo conta dele mesmo, que ele fazia preces por uma pessoa que havia se atirado sobre as rodas do trem em Salvador e, e durante um bom tempo, né, ele faz preces e na década de 60, o próprio movimento espírita, que tem espíritos desavisados e interessados, né, assim, em cessear o trabalho do bem, não desacreditem, é possível isso, lançou uma campanha de difamação, né, ao médium Divaldo Pereira Franco. Eu contei a história. E afirmaram nos jornais espíritas que ele copiava as mensagens que eram psicografadas através do médium Francisco Cândido Xavier. E, e ele, nessa época, já atuava com bastante vigor na divulgação através de palestras, além, né, da tarefa mediúnica
que ele havia abraçado já havia um tempo. E ele passou a sofrer muito com isso, né? Então, assim, ele narra no livro O Semeador de Estrelas que muitas noites que ele não conseguia dormir, ele chorava, né? Olhando as estrelas, chorava. E aí eu contei a história, né, do suicídio do trem para vocês, que ele voltou para pedir que ele não chorasse, né, que o sofrimento dele fazia outros espíritos sofrerem. E, e ele próprio, o suicida do trem, narrou a história toda para que ele, Divaldo, conhecesse. E de um jeito muito interessante ele narra, né, assim que aí então ambos, é engraçado porque um é encarnado, o outro desencarnado, choravam um no ombro do outro. Mas a história toda não fica aí. E eu não contei o resto da história. Que nesse período eu quis, né, falar da história do suicídio do trem, porque aquela difamação acabou atrapalhando as tarefas de divulgação que o Divaldo manteve. Mas houve uma noite que, durante as preces, ele recebeu a visita de Bezerra de Menezes e Sheila, a enfermeira. E então ele conta que Sheila se aproximou dele com uma espécie de uma esponja na mão, falou para ele assim: já é tempo de esquecer esse episódio. Ele conta que ela passou essa esponja, certamente espiritual, dentro do cérebro dele. Assim, e saiu desse movimento uma substância escura. E ele conta que depois dessa operação espiritual, o que aconteceu, ele não esqueceu, mas ficou amortecido. Ele, ele não sentia mais a dor de se ver difamado. E ele conta que a partir daí a vida retomou, né, assim, a força necessária. Por que essa história é tão importante? Porque, a meu ver, o Divaldo é um desses que, obviamente, eu ia falar amavam, mas ele continua amando onde ele está, sem o corpo físico. E a grande questão é que o trabalho no bem que ele executou desde sempre nessa existência conquistou a ele, eu já disse essa expressão para vocês, advogados, e conquistou amigos, né? Então, eles vieram pagar a ele o tributo pelo amor com que ele se dedicou até ali. Então, é assim, a meu ver, muito natural, né, que esses amigos espirituais voltassem para apoiá-lo, né, assim, naquele episódio. Porém, né, assim, muito relevante, ele volta ao trabalho no bem com toda energia, né? E, né, assim, usando uma expressão aí, o espelho, né, do que Joana está dizendo no caso de Valdo,
né, assim, é que é da psicologia da gratidão, né, assim, Daniel expôs muito bem, né, assim, que a pessoa se permite prender na dor, no caso do Divaldo, da difamação. Mas é a gente que permite isso, né? E assim, é preciso que, de modo muito importante, o Daniel também lembrou corretamente, né? A gente já falou sobre isso, que a gente se torna o que a gente cultiva na casa mental. Aqui ela usa a expressão na paisagem mental. Então, é assim, quando as dores nos visitarem, que a gente saiba, né, assim, mudar o pensamento, cultivando a alegria da gratidão. Também, como o Daniel falou, isso não vai resolver o sofrimento, mas nos prepara para o enfrentamento. Então, é assim, simplesmente não adianta, né? Então, é melhor que nós cultivemos, né, assim, bons pensamentos, pensamento de gratidão, aí, como eu disse, na superação do sofrimento que sempre é passageiro, né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão e prosseguir, perseverar. Beleza? Vamos lá. Eu ia pedir a Denise e avisar que esse é o último slide desse capítulo. Denise, pode ler e comentar? Sim. A indumentária carnal, por mais resistente, um dia se rompe e desnuda o espírito que volve à realidade mortal. Se sofreu com resignação e amealhou benefícios retirados do sofrimento, a sua dor resgate brinda-o com os reencontros felizes e as alegrias a que faz jus. Se, no entanto, não foi suportada com o aprumo e a elevação necessários, prossegue, porque dívida não paga ressurge com juros que a aumentam. Repara, desse modo, os erros e iniquidades transatos, produzindo o bem em todos os teus atos, fazendo luz no íntimo, a fim de ficares livre e pleno como Deus planeja para todos nós. Nossa. Eu entendo que é o que a gente vem falando, que o sofrimento ele faz parte de um processo evolutivo, ele faz parte de um processo de resgate, que a carne, por mais que a gente cuide, por mais que a gente tenha hábitos saudáveis, etc. e tal, com o tempo ela vai se degenerando, ela vai... a gente envelhece, né? Assim como a máquina também gasta, nós também. E a volta para casa é uma realidade que a gente tem que encarar. Eu acho que a grande diferença é o que a gente faz durante esse caminho, né? Então, se a gente soube enfrentar o sofrimento, se a gente soube encarar com resignação, com compreensão, com entendimento, agradecendo e tentando entender que aquela dor pode ser uma dor resgate e até nós sermos gratos por ela, por ser uma forma de contribuir para o nosso desenvolvimento, nós chegamos do outro lado de uma forma. No entanto, se ela foi ou não foi encarada, ou ela não foi suportada, e nós o tempo todo ficarmos revoltados, não compreendendo, alimentando aqueles pensamentos negativos, o que a gente vai atrair vai ser só aqueles espíritos que com menos luz, né? E que vão contribuir para que esse sofrimento seja maior ainda, né? E que a gente não consiga quitar os nossos débitos durante essa encarnação.
Então, o que ela sugere, o que ela orienta, é que a gente aproveite esse momento para resgatar o que precisa ser resgatado, para tirar o melhor proveito daquilo das lições e das oportunidades que a gente está tendo, para que a gente chegue, para que a gente se livre de todos esses débitos, de tudo que a gente precisou resgatar para que a gente chegue do outro lado de uma forma plena e feliz, que é o que Deus, né, o que o Pai espera da gente. Obrigado, Denise. É exatamente por aí, né? Assim, nós esclarecidos, né? Assim, pela realidade da reencarnação, eu preciso entender. Você usou uma expressão feliz aí na finalização da sua leitura. Deus nos quer felizes. Então, é assim, se eu estou fazendo o meu enfrentamento do cadinho, né, da dor, do sofrimento, é porque eu preciso disso. Então, não me cabe mudar de rumo. Eu preciso continuar amando, servindo, trabalhando na abnegação enquanto suporto esse fardo do sofrimento que agora me cabe. Quando a existência termina, isso vai ser um capítulo superado. Então, que a gente não se desespere, não se exaspere pelo fato de estarmos sendo visitados pela dor. É porque tem uma razão. Ainda que você diga para si mesmo que você não merece. Muito bem. Você não sabe o passado. Né? Você não sabe das outras encarnações. Mas não me cabe sintonizar com o caso do Divaldo. Né? Assim, as acusações indevidas, a, a dor, a incompreensão do outro, esse problema definitivamente não é meu. Né? Então, assim, é evidente, né, assim, que eu possa ficar magoado. Cultivar a mágoa, ou seja, não modificar a paisagem mental, é uma decisão. E você precisa tomar a decisão correta, que é exatamente fazer essa mudança, né? E permitir que o sofrimento de agora tenha o significado da libertação desses desvios de ontem. Muito bem. E com isso, como eu disse, nós terminamos o capítulo. Vamos recomeçar o próximo. Vocês já estão vendo Estão vendo? Não, Edu. Tá aí. Agora Acho sim. que é isso. Então, como estão vendo, é o capítulo 22, né, do livro, e o capítulo se chama Amor Terapia. A capa antiga do livro, a capa moderna, as lembranças que eu sempre faço, né, do médium e da autora,
a quem devemos gratidão pelo trabalho que executaram. E hoje o Adriano não está aqui para nos ajudar, né? Eu vou fazer as vezes dele hoje. Nas vibrações que nós cultivamos através da nossa capacidade do amar, nós projetamos luz quando nós de fato amamos. Nós transformamos o nosso entorno quando nós amamos. Então, a grande verdade é que não é somente a psicosfera, né, a camada fluídica em torno de nós, que se vê saneada pelas nossas vibrações de amor. As pessoas em torno de nós se veem beneficiadas por essas vibrações e essa psicosfera que se torna salutar. É mais uma manifestação do conceito, né, da frase de Joana, quando ela afirma que a vida floresce em torno dos passos daquele que ama. É isso. Definitivamente, você transforma o ambiente fluídico, espiritual em torno de você, e por isso se torna uma mola propulsora do crescimento das pessoas que estão ao seu lado. Sim, a vida floresce em torno dos passos daquele que ama. Essa figura está, de um jeito gráfico, mostrando isso. Assim, só para que a gente reflita nesse sentido. Vamos ao preâmbulo do capítulo. Gabriel, pode ler e comentar? Edu, posso sim. Me escuta bem? Eu estou. Bem. Preâmbulo. Não há como negar ser o amor a realidade mais pujante da vida. Irradia-se de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Todos os homens e mulheres que edificaram as ideias da felicidade humana fundamentaram seu pensamento no amor pleno e incondicional. Transcendendo definições, o amor é vida exuberante. É a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor. A Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, é interessante que a gente sai do último capítulo, né? Eu peguei só um pedacinho dele que eu coloquei na última aula, mas a gente entra nesse capítulo que fala do amor, né? E em um a gente comenta sobre permanecermos na dor, né? E o quanto isso é prejudicial. E esse já trata do amor, né? Que, no meu ver, é sempre a solução para tudo, né? Então, fazendo também uma comparação, eu voltei a ouvir as palestras do Haroldo, que ele fala do livro Mensageiros. E logo no início, né, das palestras, ele começa a comentar quando André Luiz sai daquela psicosfera que ele se encontrava em um momento de raiva com a esposa, né, que a esposa havia trocado ele, né, com o novo marido, e os filhos também não lembravam mais dele, mas ele começa a mudar a forma dele de sentir, de ver, uma forma mais de amor, né? E a partir daquilo ali, mesmo ele desencarnado num plano espiritual no nosso lar ali, né, super
um plano assim maravilhoso, né? Ele não via beleza e a partir daquele momento ele começa a ver a beleza, né? Isso somente através da mudança de visão dele com amor. Então, o amor é como ele fala aqui, né? Ele irradia e é a forma mais pujante na vida. Então, é a partir dele que nós conseguimos encontrar o equilíbrio de tudo em nossa vida, né? E aí, quando ele fala aqui dessa questão também de todos os homens e mulheres edificaram sua felicidade humana, foram através do pensamento no amor pleno, é justamente isso, né? Porque a gente sabe que na Terra nós não temos a felicidade não é deste mundo, né? Mas um pouco que a gente consegue ter de felicidade plena é justamente nas nossas ações que proferimos o amor, né? Que trabalhamos, exercitamos o amor. Então, assim, é algo que a gente até não consegue explicar quando a gente pratica uma caridade e se sente bem, né? Assim, você está fazendo, auxiliando o próximo e você tem aquela sensação boa, se sentir um instrumento, né? Então é justamente isso que ele fala, né? Que para edificarmos os nossos ideais na felicidade é justamente através do amor. E aí ele comenta também aqui, transformando definições, o amor é vida exuberante, né? É a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Então através do amor que nós vamos manifestar, né, o que Jesus quer de nós, né? E, e ele cita aqui no final Jesus, né, que sintetizou o código dele, né, a doutrina no amor, né? Então, e aí isso também me faz lembrar de um, um raciocínio de acho que é um padre que ele fala, perguntam dele, né, mas Jesus sabia que ele ia ser traído e ia passar por tudo aquilo, né? E se sim, por que ele resolveu fazer isso, né? E aí ele cita, né, uma história de um rei que comandava uma comunidade onde todos aqueles que roubassem ou fizessem algo errado eram punidos severamente, né? Através de arrancar o olho ou parte do membro. E aí, certa vez, um de seus soldados fala, assim, oh, essa pessoa aqui acabou de furtar e ela deve ser punida. Mas tem um problema, é seu filho, né? Então, e aí o rei ficou naquele dilema, se ele pune o filho, ele é um pai severo, né? E se ele não pune, ele é um pai que julga os outros, mas não julga o próprio filho. Então ele toma a decisão de retirar os próprios olhos do que o do filho, né? Então é mais ou menos o que Jesus, a ação de Jesus foi mais ou menos essa, né? Assim, o amor por ele era tão grande que ele passou por aqui em nosso lugar. Enfim, então eu acho que o amor sempre tem a resposta para tudo, né? E também responde um pouco o último capítulo que a gente estava comentando. O Daniel falou muito bem dessa questão do permanecer na dor, né? Eu acho que quando nós trabalhamos a gratidão e aí entra novamente o amor, né? A gente consegue ter uma visão diferente
E muitas vezes é muito comum, né, através da dor, do sofrimento, a gente cai na lamentação, cai no desespero, e a gente acha que está tudo de mal a pior, que a gente nunca vai sair dessa, né? E isso é muito perigoso, porque a gente acaba baixando nossas vibrações, a gente pode permanecer períodos mais do que necessários em um momento que era para ser passageiro, né? Então, eu acredito que, como ele mesmo fala no início, né, o amor é a realidade mais pujante da vida. Então, eu acredito que seja isso, essa é a minha contribuição. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Também, né, uma leitura bastante correta, né, da proposta de Joana, né, e assim, de certa forma, eu vou usar uma frase que você usou, só vou expandi-la, que o amor é um sentimento que se basta. Né? O que você disse é que quando você está no trabalho do bem, né, aquilo produz uma satisfação íntima. E é verdade isso. Assim, porque a sua consciência diz a você mesmo, né, assim, que você está agindo bem. E essa ação no bem, que é a manifestação da vibração amorosa, ela traz essa satisfação. E, e por mais que, às vezes, assim, não é simples fazer a compreensão disso, que assim, ela é resumida desse jeito, né? O amor se basta. Ame, né? Ame mais, sirva mais, trabalhe mais, perdoe mais. É, mas o significado disso é que o amor não precisa de uma vibração amorosa de retorno. Você não precisa ser amado ou amada para amar. Quando você ama, você se dedica. É simples. Você vê nessa satisfação íntima que a gente descreveu a razão para você amar mais. Então, certamente, né? É sempre bom quando você tem a vibração amorosa de retorno, mas ela não é condição sine qua non para que você ame. Né? Então, assim, de fato, né, assim, compreender isso permite que a gente faça, né, a superação da necessidade do amor do outro. Não precisa. Basta que você ame. Né? Acho que essa é a única ideia que eu queria expandir, Gabriel. Você usou, né, assim, que o trabalho no bem gera, né, essa satisfação, o que é verdade. Eu só quis expandir, né, essa ideia da satisfação. Mais uma vez, obrigado. Lena. Boa noite. Boa noite, Lena. As modernas ciências da alma, que penetraram na essência profunda das criaturas, fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas, recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores e externos que aturdem a humanidade. Assim,
O amor deve ser causa, meio e fim para o comportamento humano feliz que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio. Eu não sei se eu estou pensando direito, ligando direito o assunto, mas quando eu li As Modernas Ciências da Alma, que penetraram na essência profunda das criaturas, fascinadas com suas descobertas em torno dos conflitos e problemas, recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores externos que aturdem a humanidade. Bom, distúrbios interiores seriam os psíquicos, né? Tratado pelos psicólogos, pelos psiquiatras, e os externos, o da matéria mesmo, das doenças da matéria. Porque em vários hospitais a gente já tem visto experiências que foram feitas e foi comprovado que pessoas doentes, né, divididas em grupos, as que receberam oração, passe, elas tiveram uma melhora significativa, né? Muitas delas receberam até alta depois de receber essas vibrações de amor, porque o que é a oração ou o passe, senão você está doando aquilo que você tem de bom, né? Você está em equilíbrio, você está colocando ali amor, a sua fé. Então, foi comprovado isso aí. Agora, das doenças da alma, né? O que que é O que é dito para uma pessoa que, por exemplo, sofre de depressão, transtornos, que ela trabalhe, que faça trabalho voluntário, porque ela, assim, percebendo que não é a única a ter problemas ou a ter sofrimento, assim, dores de alma, ela não é a única e ela vai encontrar, fazendo trabalho voluntário, pessoas que sofrem muito mais do que ela. Então, nesse tipo de trabalho, doando amor, doando o seu tempo, doando ouvido, né, ela vai conseguir ter uma satisfação, como foi falado, né? Ela por si só vai bastar esse trabalho de doação, né? Vai produzir nela uma satisfação íntima muito boa, um sentimento muito bom. Então, isso, para mim, é exemplo do amor que penetra a essência, né, da alma. E vamos lá. E assim o amor deve ser causa, meio e fim para o comportamento humano feliz que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio. Quer dizer, se você está sofrendo, ame. Se sua doença é psíquica, você se doe. Doe amor a alguém que necessita, você sempre vai encontrar. Você vai aprender a olhar para o lado, olhar para trás e agradecer até, porque por maus bocados que a gente passa ou já passou, com certeza tem sofrimento pior, tem pessoas abandonadas na solidão, idosos abandonados no asilo que não tem um ouvido, não tem um amigo a quem escutar, não tem ninguém, crianças, né? Então, eu acho que esse é o comportamento que dá satisfação, cura a gente e alivia o sofrimento do outro, né? E ela encerra falando que amar é o grande desafio. Com certeza, existe muitas pessoas aí que, às vezes aqui do nosso lado até, porque na família tem aqueles que se isolam. Então, olhar com mais carinho, procurar
procurar mesmo interagir com esses que se colocam dentro da família isolado, né? Eu acho que esse é um desafio, primeiro procurar dentro de casa e depois sair por aí distribuindo quando possível e se programar para fazer um trabalho desse. É isso que eu entendi. Obrigado, Plena. O que eu queria adicionar, né? Assim, a leitura tá boa. Assim, esse distúrbio, né, interno e externo. O interno você foi precisa na leitura, né, que é exatamente isso. Né, assim, você mencionou, né, assim, muitas vezes, né, assim, psicólogos, às vezes psiquiatras, recomendam, né, e você foi exata, né, no trabalho voluntário para que a pessoa perceba que há dores muito maiores do que a dela, né? E muitas vezes a pessoa consegue fazer a superação, por exemplo, de quadros depressivos, né, que é o que você mencionou corretamente. Então, é uma terapia conhecida, né, e a psicologia aceita isso, né? Então, é por isso que ela chamou, né, as ciências da alma, é disso, né? Assim, já há um consenso, né, entre os psicoterapeutas que isso contribui muitas vezes indeterminantemente para a superação, né, dessas crises de ansiedade, de as neuroses, as depressões, que é na prática o trabalho no bem. Mas só para conectar, né, com o, na questão, né, os distúrbios externos, é que muitas vezes, quando o amor não está presente, o relacionamento interpessoal fica doente. Então, assim, a cura um pouco, assim, um pouco danado isso, mas a cura do interrelacionamento, o relacionamento interpessoal, também é o amor. Só que esse distúrbio, ele é um distúrbio externo, porque ele muitas vezes não está dentro de você, ele está no interrelacionamento, né? E, e é simples entender, né? Assim, porque o amor te predispõe a compreender, a compaixão, ao perdão, né? E, evidentemente, isso contribui, né, assim, para o saneamento, né, do ambiente externo da pessoa. Agora, ela fala, né, no segundo parágrafo algo muitíssimo relevante e que, retomando, né, uma frase que Gabriel acabou de dizer agora há pouco, né, assim, que quando a pessoa ama, quando se dedica ao trabalho no bem, isso provoca uma satisfação íntima. E o ponto é que isso são os princípios, como Joana fala, são as sementes da felicidade. Então é assim, quando você ama, essa situação, ela, essa da satisfação íntima, comparece em você, né? E você já começa a sentir a felicidade. É bastante relevante que no Eclesiastes, né, já dizia, a felicidade não é desse mundo. A grande questão é que você pode sim começar a ser feliz aqui na Terra, quando você ama, né? É assim, quando você serve, trabalha, se dedica,
Isso é felicidade. Beleza? Tem no chat que tem 2 mensagens da Bárbara. Só Muitas para vezes. explicar, o Edu, rapidinho, a Bárbara é nova, é a primeira vez que ela participa. Ela frequenta as reuniões das sextas-feiras e semana passada a gente informou lá no salão desse estudo e ela participou pela primeira vez, só para Legal. dar uma... É que tem outra Bárbara, então, certo? Muitas vezes basta olhar para o nosso lado e enxergarmos o próximo que veremos que o nosso sofrimento é quase nada perto dos outros. Precisamos parar de olhar somente para nós e enxergar o outro também. Reclamar menos, agradecer mais. É um pensamento muito correto, sim. Nós, muitas vezes, no enfrentamento da dor, que foi o tema do capítulo anterior, nós focamos muito em nós mesmos, na nossa dor, e esquecemos de olhar para o nosso lado. Porque, na maioria das vezes, né, assim, a dor do outro é incomensuravelmente maior do que a nossa. Mesmo porque você está melhor preparado, né, assim, para fazer o enfrentamento da dor, pelas questões que você já conhece, né, assim, particularmente que a doutrina espírita nos traz. Beleza. Bárbara, Edu, desculpa, eu falei besteira, perdão. É a Vitória Helena que vai assistir hoje, não chegou ainda. Eu estou confundindo as bolas, perdão. A Bárbara já esteve aqui antes, desculpa. Eu estou ficando gaga. Então, eu só não entendi o que estou ficando. Tá piorando, só isso. Valeu, obrigado. Vamos lá, Carlos, você quer ler e comentar? Vamos sim, vamos lá. Por largos tempos, enfrentaremos na Terra a problemática do erro e da criminalidade. O processo de evolução foi lento nas faixas inferiores de desenvolvimento da consciência, acelerando-se à medida que o ser desperta para a responsabilidade e para o dever. Por isso mesmo, não obstante, as gloriosas conquistas da inteligência, o sentimento humano parece experimentar hipertrofia, detendo-se no charco das paixões primitivas. Então, ou seja, aqui ela faz uma introdução dizendo que essa fase de provas e expiações em que estamos, a questão do erro e crimes, tá? Os diversos tipos de crimes, desde os passionais, os tributários, os econômicos, financeiros e ambientais, ainda vai durar algum tempo na Terra. Que o processo de evolução é lento nas faixas inferiores da consciência, onde todos nos encontramos, até que cada um desperte para si o senso de responsabilidade e o dever. E aqui eu faço um parênteses, que um comentário bem pessoal, que a internet e os vários meios de comunicação que se propagaram na última década e tipo as situações que antes não se imaginava, onde as ligações telefônicas hoje são gratuitas, você se troca muitas mensagens sem pagando uma taxa muito pequena comparado ao que já foi no passado. Quem lembra da época do fax? Quem lembra da época das ligações telefônicas DDD, DDI? Ou seja, hoje a comunicação está
expandindo de uma forma assim que ninguém esperava, tá? É uma surpresa para muitos. E mesmo assim, com tudo isso que está aí, o nível do conteúdo que é passado ou divulgado, ou que atinge milhões ou bilhões de pessoas, é de uma qualidade discutível, para não dizer inferior. Tá? Então, ou seja, é bem o reflexo na nossa sociedade, onde os prazeres, os luxos são mais propagados, e sem contar as coisas mais errôneas, apostas, conteúdos eróticos ou brincadeiras de baixo escalão, discursos de ódio. Infelizmente, está nessa propagação também, assim como muitas mensagens boas, mensagens de cunho moral, de cunho filosófico, de cunho científico, tá? E são benéficas. Mas você vê que tudo se propagou, se propagou na mesma proporção desses avanços aí da internet, tá? E refletindo bem as tendências dos seres humanos, dos espíritos aqui encarnados. Então, é um reflexo disso. Então, aí no parágrafo seguinte emenda ainda que, apesar das grandes conquistas da inteligência, as conquistas científicas, o sentimento humano parece experimentar hipertrofia, defendendo-se no charco das paixões primitivas. E agora, vendo a Copa, assistindo jogos que estou assistindo também, vendo jogos bem, bem interessantes, mas você vê aqueles ginásios, aqueles estádios lotados de pessoas vibrando, torcendo. E outro dia eu estava vendo aquele filme Gladiador, mostrando como é que era o Coliseu e a disputa dos gladiadores, e as plateias também vibrando. Várias coisas mudaram, mas muitas coisas continuam a mesma. Tá? Então, aqueles ídolos momentâneos, esporádicos que as pessoas têm. Então, você vê que o sentimento humano ainda mais comum ainda é das emoções rápidas, das constantes emoções. Então, há muito que pensar. E quem já assistiu palestras espíritas viu aquele gráfico, o avanço científico cresceu muito e o avanço moral, o gráfico é bem menos agressivo. Houve evoluções, antigamente se matavam nos coliseus da época, onde o povo queria sangue, mas mesmo assim, os sentimentos da massa ainda são muito parecidos. Claro que o espetáculo mudou bastante, ainda bem, mas os sentimentos continuam parecidos. Mas há esperança, porque, quer queira ou quer não, há 100 anos atrás era normal andar armado nas ruas aqui no Brasil. Hoje é bem menos, mas ainda as nossas grandes cidades e rincões do Brasil, a violência ainda anda muito forte. Assim como os hábitos dos líderes e governantes, corrupção existia e ainda existe. Guerras existiram e ainda existem. Sentimentos de vingança estão em todos os lugares. Então, temos muito que melhorar ainda no sentido moral. E como ela fala aqui no começo, os erros e os crimes ainda vão permanecer na Terra por um grande tempo. Então, mas isso é um desânimo para todo mundo? Não. É aquela coisa, a coisa vai começar a mudar quando
a nossa atitude afeta a nossa família, que afeta a nossa rua, que afeta o nosso bairro, a nossa cidade, o estado, o país. E a gente vê nas muitas comunidades um sentimento de solidariedade que cresce, um sentimento de compaixão. Tipo, agora tivemos esse terremoto na Venezuela, que está chocando a muitos, e em vários terremotos, em várias tragédias climáticas, geográficas, as pessoas se mobilizando para ajudar. Então, ou seja, temos que ter esperança. E cada um de nós fazer a parte que nos cabe. Então, eu acho que essa é a mensagem, porque no final, a mensagem que o Jesus Cristo nos trouxe, como você já contou aqui várias vezes, em que o José e Maria estavam no templo e um dos sacerdotes lá, viu que aquela criança, aquele bebê era o enviado de Deus, a escolha de Deus. Ele olhando para aquele casal humilde, sem muitos recursos e pouca instrução, olhou assim para aquele, como você vai fazer isso, cara? Você está aí nesse lugar. E aí ele estava com o bebê no colo e a criança de menos de 2 anos ficava batendo com a mãozinha em seu coração. Ou seja, pela lei de amor, que já fazem mais de 2000 anos que nos foi ensinada, e ainda estamos na fase de aprender a andar com ela. Estávamos engatinhando e agora estamos começando a andar. E, pelo que eu leio aqui desse slide, alguns séculos ainda nos aguardam para que superemos essa problemática do erro e da criminalidade. Eu acho que é isso, Edu. Super bem, né? A história que você falou é a história de Simeão, né? Que ele tinha recebido a notícia que ele conheceria o Messias. E aí o resto você descreveu bem. Acho que é bem por aí, né? Assim, se eu pudesse, né, assim, dar um destaque dentro do que você falou, né, assim, que nós temos que acreditar, né, assim, ter a certeza da força, da potência desse sentimento de amorosidade, né, que é o que ela está falando. Porque nós ainda, como você destacou no fim, né, enfrentaremos dificuldades no mundo. Mas é preciso que a gente acredite na força desse amar e amemos, né? Assim, e trabalhemos para que esse dia em que o reino de Deus, né, esteja definitivamente construído nos nossos corações, ele não demore, né, não tarde. É por isso que o bebê Jesus os braços de Simeão, então quando ele pergunta, né, assim, onde você vai construir o reino de Deus? Ele bateu no peito velho de Simeão repetidas vezes, indicando que era no coração dos homens, né, que o reino de Deus seria edificado. Então, assim, é importante, né, assim, que a gente faça a nossa parte. Mais do que é esperado de nós, faça além, né, assim, ame mais, porque isso contagia, né, assim, as pessoas que estão ao nosso redor. Outro dia, eu não me lembro por quê, eu entrei na internet para ver, né, as histórias sobre Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Sacramento. E
sim, sem, né, me deter em detalhe algum dos episódios que eu acabei revendo, é, Eurípides foi alguém que transformou a sociedade onde ele se inseria. Mas isso é amar. Então, assim, e até hoje, né, assim, só para vocês saberem, né, assim, num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, ele, eu acho que é Tormento da Obsessão, ele conta que no plano espiritual, Eurípides ergueu, né, a colônia Esperança. E nessa colônia tem o Hospital Esperança. E nele ele recolhe, né, assim, os diferentes cristãos que, apesar de conhecerem o Evangelho de Jesus, não o praticam. Principalmente, né, assim, para a gente pensar que a amorosidade de Eurípides ela se estende, inclusive, ao mundo espiritual. Nós vivemos, né, numa área que recebe a influência de Eurípides, a influência espiritual de Eurípides. Mas isso é amorosidade, né? Então, assim, durante muito tempo, né, as pessoas falavam e ainda falam da tarefa de Eurípides, e eu trago o episódio de Eurípides para dizer que o exemplo, né, assim, a capacidade de amar dele influenciou e influencia até hoje, né, assim, para que a gente se compreenda, né, assim, a potência desse sentimento. Beleza? Bárbara, você que é a verdadeira Bárbara, quer ler e comentar? Sim, amor-terapia. Com as ambições de liberdade que lhe pairam no cérebro, a criatura tem dificuldade de romper as algemas que preservam a limitação dos movimentos compatíveis para os voos grandiosos. Em tais circunstâncias, defrontam-se a virtude e o vício, a paz e o conflito, o equilíbrio e a violência, em razão da disparidade dos espíritos que enxameiam no planeta de provas. Os bons e os maus caminham juntos na condição de aprendizes na mesma classe, caracterizados pelos valores pessoais que os identificam. É natural que tal ocorra, porquanto aqueles que já lograram os resultados positivos têm por dever amparar, esclarecer e educar aqueles outros que estagiam nas linhas primárias do mecanismo de iluminação. Bom, eu acredito que essa página, né? Deixa eu ver. Fala um pouco da dificuldade que o ser humano tem para evoluir devido às circunstâncias que ele vive na Terra. Então, as ambições, o vício, o conflito, o equilíbrio, e tudo isso atrapalha, né? E ela explica que tudo isso está aqui porque estamos num planeta de provas, que ainda vai demorar, né, para evoluir, e que todos os bons e os maus estão caminhando juntos da condição de aprendizes da mesma classe. Então, apesar de estarmos num planeta de provas, temos aqui espíritos mais elevados, espíritos bons, e os espíritos que estão buscando se elevar, né, de alguma forma evoluir, e que isso é extremamente importante, porque esses espíritos mais elevados que estão buscando melhorar, eles são como professores para a gente, né, que ainda não somos tão elevados. Então, são professores para os espíritos maus, vamos dizer assim, né?
e vão nos ajudar a evoluir em conjunto, né, enquanto planeta. Mesmo que isso demore um pouquinho. Eu acho que é isso. É, super, super bem, né? E o destaque, porque no fundo, né, assim, é a resposta, né, assim, à questão de Carlos, no slide anterior, que é assim, nós sempre progredimos em coletividade. É por isso que os bons e maus estão juntos, né? Assim, nós ainda não vivemos num planeta onde o mal foi completamente superado. Não. Mas nós estamos juntos, todos, né? Bons e maus, exatamente como Bárbara bem disse, para que nós aprendamos uns com os outros. E esse aprendizado, ele acontece pelo convívio, né? Nós progredimos em coletividade. E ao isso acontecer, o amor faz a tarefa dele, né, de semear a vida, né? Assim, isso é bastante importante, né? Assim, é por isso que nós temos repetido, né, assim, sobre a necessidade de que nós exercitemos paciência e perseverança, né? Paciência para com aqueles que estão ainda num patamar mais atrasado do que o nosso, e perseverança para os ataques que nós ainda soframos, não venhamos a perder o ímpeto, o elan de perseguir esse ideal da divulgação do pensamento de Jesus. Isso é a luta, né, que nós não podemos temer. Beleza? Podemos ir para frente? Acho que a gente consegue mais um. Patrícia, você poderia ler e comentar? Sim. Não raro, diante da crueldade, os sentimentos se exaltam. Reações de violência se apresentam, imprecando pela extinção do agente da maldade. Os atos vis hediondos acendem ódios devoradores, que se arregimentam para o aniquilamento daquele que os pratica. A violência impiedosa provoca ondas semelhantes, que se lhe contrapõem, buscando destruir quem o desencadeia. A traição libera emoções de ressentimento profundo, trabalhando pela punição do delinquente. Esse trecho ele vem na contramão, né? Mostrando como um fator desencadeia o desequilíbrio, né? Então, ele fala da crueldade, da violência, dos atos vis, da traição, como se você ateasse fogo em palha e você acaba se queimando junto, né? Então, a atenção, o foco para sentimentos deve ser algo diário. Quando você pensa assim, olha, essa pessoa fez uma maldade. Não é, você evita que o fogo se alastre, extinguindo dentro de você mesmo, para que aquilo não continue. Eu lembro de conflitos de anos, faixa de Gaza, a região entre Turquia e Europa, que eu não lembro o nome agora, que fica durante décadas em conflitos, porque morre alguém da sua família ou da família do outro lado, e as pessoas se sentem com a sede de vingar aquele familiar, de manter um território, manter a paz
a custo de outras vidas, que acaba mantendo o conflito. Infelizmente, não é de uma hora para outra que nós conseguimos sanar isso, ou que as pessoas têm uma tomada de consciência geral que evite que esses sentimentos ruins se alastrem. O que eu devo lembrar é que todas as vezes que a gente se alimenta disso, a o nosso autoconhecimento é que vai fazer com que nos libertemos desse ciclo vicioso. Se alguém me fere e eu fico quieto, a pessoa não tem como revidar. Se eu revido, eu estou alimentando o outro lado, o revide. Outras vezes a gente imagina assim, nossa, eu tenho ah, duas crianças criadas na mesma família, que mostra um que tem atos falhos, atos vis, e outra pessoa que parece um anjo de candura, hein, né? E criados pelos mesmos pais. E a gente acha que o que, que eu fiz de errado? Não fez nada de errado. Às vezes, pessoas precisam de doses de amor diferentes. Para evitar dar exemplos com pessoas, vou dar exemplo com cachorros, eles não se importam de serem expostos. Eu, cachorros e gatos têm temperamentos muito diferentes. E muitas vezes eu vejo o meu cachorro anterior, ele tinha uma dose de amor fora do comum, mas ele era mais protetor do que apegado. Então eu via ele com esse sentimento de proteção em volta das pessoas, ele defendia todo mundo que eu colocava no meu hall de amigos ou de familiares, ele protegia também. Esse novo cachorro, ele é completamente diferente, ele quer colo, mas é um colo excessivo. E eu não consigo delimitar limite, o limite exato do que eu posso dar para ele. Eu sei que vai de encontro ao meu limite algumas vezes que eu preciso parar para estudar, parar para trabalhar, e ele ainda quer o colo. A gente tem que, às vezes, saber discernir aquilo que a gente pode dar, aquilo que o outro precisa e aquilo que o outro também pode nos dar. E esse autoconhecimento, ele se amplia aos demais e você cria laços mais harmoniosos. Todas as vezes que a gente pensa harmonia, vai criar um basta em todas essas situações citadas. Isso entendendo o lado do outro. A gente só consegue entender o lado do outro a partir de nós mesmos, a partir dos nossos sentimentos. Porque quem cura os sentimentos são os próprios sentimentos. A gente se cura entendendo e estudando eles. Quando a gente tem também um patamar muito elevado, criamos também expectativas elevadas sobre os outros. Então, ser generosos também é na expectativa do que a gente espera do outro em relação ao que ele sabe demonstrar de amor. Obrigada. Eu não vou comentar. Na nossa retomada na próxima quinta, eu conto uma história sobre a Turquia e a Armênia, né, que sofreu a invasão turca. E um episódio muito educativo. Lourdes, poderia fazer a nossa prece de hoje? Vamos lá. Lembrando que Vicentina fez na prece inicial sobre nossos vizinhos que sofreram
essa terrível situação aí, desoladora, de sofrimento, de dor, a Venezuela, que já tão sofrido, aquele povo, aquela gente, e agora vem mais essa desolação tão grande. E aí paramos para pensar, para nos colocar em guarda, nos preparando, que de repente vem uma situação dessa, que a gente às vezes não tá preparado, está longe de sentir aquilo que aquele povo está sentindo, está muito aí no egoísmo, só para dentro da gente. Então, a gente tem que estar sempre preparado, sempre atento, sempre na elevação espiritual, moral, carinhosa, assim, com essa palavra que foi dita hoje aí no estudo tantas e tantas vezes, amor. Tem que estar plantado o amor no nosso ser constantemente para essas situações desesperadoras que vêm e também nas enfermidades tão dolorosas, situações tão difíceis que temos que passar com calma, com fé, com amor, com resignação e com sentimento de gratidão, porque o Pai não dá nada para que nós não mereçamos. Então, vamos caminhando todos com muito cuidado, com muito afeto, com a guarda sempre preparada para as situações, seja qual for, familiar, na nossa cidade, no nosso país, nosso ao redor, nosso continente, na nossa casa, nossa escola, que é o nosso mundo de regeneração constante, e precisamos estar sempre atentos, sempre preparados, sempre com elevação para poder vencermos a todas as vicissitudes que aparecer para a gente sobreviver do melhor modo possível. Agradecemos ao Senhor por estarmos bem até então e por todos aqueles que estão passando por terríveis sofrimento, dores, desespero, angústia, os nossos vizinhos ao lado que já sofrem tanto, e veio mais uma torrente de situações difícil demais, sofrida demais, mas vamos confiar no Pai de amor, que a todo instante está nos protegendo, nos cuidando e nos amando, não é? Com esse amor tão imenso. Agradecemos a cada momento da nossa caminhada também, que hoje sempre devemos estar sempre atento e presente com amor para tudo e para todos. Que assim seja. Obrigado, Lourdes. Obrigado a todos. Obrigado, Eduardo. Boa Até noite, Tchau. meu povo.